Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. É a nossa primeira live com jogo deste ano. Nossa primeira live dessa série de jogos, de materiais pedagógicos, jogos pedagógicos. É a primeira deste ano. A live faz parte de uma proposta que eu trago aqui para que a gente possa compartilhar ideias de jogos, trazer mais informações sobre cada um desses jogos e, claro, conhecer, explorar e aprender com cada um deles. Eu recebo muitas mensagens de meninas que dizem ter dificuldade. Deixa eu só aumentar aqui, peraí. Que dizem ter dificuldade para fazer. Gente, como é que eu faço o trem aqui que eu não sei? Aí, consegui. Aí, médio. Ter dificuldade para fazer jogos. Você é uma dessas pessoas, das meninas que sentem essa dificuldade de fazer jogos. Muitas vezes o que sai é atividade. Boa noite! Coloca a hashtag aí, quem é educadora criativa. Quem é Lab Raiz, coloca Lab Raiz também. Boa noite! E aproveita, ó, manda um aviãozinho lá para chamar todo mundo para live com jogo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão com vontade, com saudade dessa live. A primeira já estão com saudade, estavam, né? Porque agora a gente vai matar a saudade da live com jogo. A gente vai jogar, a gente vai montar essa daqui, ó, que é um material que faz parte desse jogo, tá? Vamos fazer junto aqui como é que eu fiz e e vamos conhecer também qual que é a proposta desse jogo, tá? Então me contem aí se você tem dificuldade para criar jogos, se esse é um desafio para você, se fazer jogos é um desafio para você. A questão da organização da mecânica, de como ele vai funcionar, né? De muitas vezes essa jogabilidade. Quantas vezes a gente traz uma proposta, alguma ideia, e na hora de jogo mesmo, de jogada, dessa dinâmica do como fazer, as coisas não se encaixam muito bem. Você já passou por isso alguma vez? Né? Dificuldade para testar essa jogabilidade, ou ainda a dificuldade para definir os objetivos. E muitas vezes o que acontece? Há um excesso de objetivos de aprendizagem no material, né? Querendo atingir várias das crianças, vários alunos numa mesma proposta, tá? Porque tem dificuldade às vezes de definir o mais específico possível para deixar o material fácil, acessível e que cada um deles cumpra exatamente aquilo que é o propósito, né? O objetivo de fato do jogo. E nesse ponto, o que é mais interessante? Né? Observar as possibilidades de trazer jogos para níveis diferentes. Né? Muitas vezes é para observar a letra inicial, para uma outra criança, você pode utilizar a mesma estrutura daquele jogo e fazer com uma observação diferente da leitura, por exemplo, da palavra, ao invés de somente identificar a letra inicial. Pode ser feito muitas vezes no mesmo recurso, mudando essa proposta de intervenção, né, das perguntas que serão feitas ou da maneira que a carta será sorteada, ou até mesmo de fazer um novo material, um novo jogo. E o jogo que eu vou mostrar aqui, ó, já vou mostrar para vocês. Eu não vou contar como joga agora, vou contar depois, porque tem algumas observações a fazer sobre esse material. E antes que vocês me perguntem da onde encontra esse material, de onde como é que faz para fazer, o arquivo, enfim. Esse material e outros que eu vou mostrar aqui também são do pack de jogos. Quem é do pack? Quem é do pack? Quem faz parte do pack? O pack é um pacote, tá? Pacote de jogos. É o nosso primeiro oficial pacote de jogos em PDF
tá? Ele fica disponível numa plataforma chamada Hotmart e nessa plataforma você tem acesso por 1 ano, tá? Você tem acesso por 1 ano a esses materiais e as atualizações. Na lista oficial desse pack, a gente tem 50 jogos programados, tá? São 50 jogos ao todo. Já foram quantas, meninas? Quantos jogos já foram lá? Mais de 30, né? Acho que uns 37, mais ou menos, 38. Me ajudem. Quem já viu a atualização lá? Mas no total serão 50 jogos, tá? E esse aqui que eu vou mostrar hoje é uma das atualizações que a gente fez finalzinho agora, né? Essa primeira, eu avisei vocês na segunda-feira, né? Dia 1. Então vamos lá. Esse aqui, ó, é o bingo dos nomes, tá? Como faz para entrar no pack? Quando terminar a live, eu vou mandar o link no grupo, lá no grupo da comunidade criativa, tá? A comunidade da produção, ou então pode acessar o link na bio. 37, obrigada! Então já tem 37 materiais lá no pack, nessa última atualização. Ao todo serão 50. Esse aqui é o bingo dos nomes, tá? Que é o que a gente vai ver aqui na live de hoje. São quantas cartelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cartelas. As cartas do sorteio é que são bastante diferentes. E a proposta de sorteio é que são diferentes, porque elas são grandes assim, ó. E aí tem a janelinha, depois eu vou explicar como faz, qual que é a intenção aqui com esse material. No pack também tem, lá no pacote de jogos também tem, mas outros. Esse aqui não é o oficial, tá? Eu fiz uma alteração antes de enviar o arquivo para vocês, para quem já está lá no pack. Que é esse aqui do baralho alfabeto. Gente, eu amo esse material. Faz muito tempo que a gente tinha ele no Regador de Ideias. Eu reformulei, assim, reformulei no sentido de mudar o layout dele, né? Mudar a cara dele. Então, eu fiz ele um pouquinho diferente, um tamanho diferente também, no tamanho de carta mesmo, de baralho. E as cores, o fundo, tal, tá um pouco diferente. Mas eu já tinha esse material há muito tempo. Depois ele vai voltar físico também no Regador. A única diferença é que lá no pack ele tem a letra pequenininha aqui em cima, tá? Tem a letrinha pequenininha aqui. Ó, pra entrar no grupo, pra entrar no pack, tem o link na bio. Mas não sai da live não, deixa pro final, porque eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Tá? Então, ó, esse aqui é o baralho das letras, que tá lá também de atualização. Então, tem a forma bastão, ou imprensa maiúscula, imprensa minúscula, tá? Cursiva maiúscula, cursiva minúscula. Tem as séries, 4 séries e uma proposta de jogo formando trinca, tá? Formando trinca usando esse material aqui. Eu amo demais esse recurso. Amo, sou apaixonada. E é um dos que a gente tem há muito tempo, com uma referência que eu amo, né? Que vocês já sabem. Outro material que entrou também essa semana no pack é o que a gente tem lá no curso, no Lab Didático. Por quê? Qual que é a diferença do pack e do Lab? A gente tem o pack, que é materiais em PDF pronto, tá? Para você imprimir, montar, né? Confeccionar, jogar, explorar, aprender, ampliar repertório, para começar a ter mais ideias também de jogos, tá? Agora, lá no Lab Didático, a gente tem uma proposta diferente, que é o quê? Você aprender a montar os seus próprios jogos, aprender a fazer o planejamento desses jogos, o processo de construção dele muito antes de chegar no computador e também a montagem no computador, a parte da impressão, a parte da plastificação, a parte... Enfim, tem todas essas etapas e essa é a principal diferença, então, entre PAC e o Lab Didático, que é o nosso curso, tá? E esse material aqui tem a construção dele do zero até o acabamento lá. Como eu fiz o planejamento, como surgiu a ideia desse material, como que eu montei no computador, você vai fazer a aula passo a passo para montar, como faz essa borda, como insere isso, por que coloca aqui no cantinho esse pequeno, por que eu não deixo só aqui, eu explico lá por quê, qual é a importância disso,
tá? O que é importante para você montar essas cartas? A definição do tamanho, a escolha das cores, tá? Por que eu escolhi? Lá vocês vão ver o material, ele está em azul. E aí eu mudei a cor para ele ter uma cara do pack mesmo, né? Eu tô usando mais o laranjinho, o amarelo como um destaque assim nos materiais agora do pack. Lá tá diferente, mas todo o processo, toda a montagem, e incluindo a confecção, tem no Lab Didático no nosso curso. E este aqui, gente, só o arquivo vai estar também no pack. Ele é o trinca do alfabeto. Como funciona essa trinca do alfabeto? A ideia é que a criança, ao jogar, consiga formar uma trinca com a sequência alfabética. Por exemplo, pode ser ABC, pode ser ABC, pode ser... Deixa eu achar aqui. Ó, M-N-O. Aí faz aqui, M-N-O, tá? A ideia é a possibilidade de formar essas trincas com a sequência. É um pouco parecida com as outras, tá? Com a proposta do baralho de letras, só que lá ele está mais focado na identificação das diferentes formas, né? Das diferentes grafias, porque essa trinca pode ser feita com a bastão, pode ser feita só com a minúscula, ou pode ser uma maiúscula, uma minúscula, e uma maiúscula, uma minúscula e uma cursiva, tá? Então é parecido a dinâmica, a jogabilidade, mas é diferente nos objetivos de aprendizagem, tá? Outro material que também foi atualizado no pack. A gente vai fazer live com o jogo deles também, tá? Vamos fazer live com o jogo de cada um. Vocês querem? Este aqui, deixa eu ver. Um é um, outro é outro. Um é um, outro é outro. Esse aqui é que tá sem o nome. Ó, papel anel. Só pelo formato. O que é, gente? Pincel. O que é esse aqui? É um rimanó, tá? Eu fiz um rimanó pro pack. Lá no Regador de Ideias tem um rimanó, mas eu fiz um pro pack, tá? Para vocês terem acesso também ao PDF e poder montar. Esse aqui é o rimanó, certo? Então tem dente, pente, presente, cola, bola, mola, fogueira, cadeira, borboleta, caneta, chupeta, alicate, abacate, e o outro que eu não lembro. Enfim, vamos fazer live desse também, tá? Vamos fazer uma live desse também. E tem um outro dominó, só que não é de rimas. É do som inicial, tá? Esse aqui é do som inicial. Então tem espada, chuveiro, com estrela, ó, espada, estrela. Aqui, mesa, medalha, tá? Aí tem o pirulito, aqui tem o peão, certo? Aí tem o gato, tem a gaiola, acho que é a gaiola. Tem galinha, gaiola, escada, melancia com o me, tá? Esse aqui é o de aliteração do som inicial, da sílaba inicial, tá? Esse aqui, ó, também é um dos que estão no pack. Vocês já viram lá, quem é aluna lá do pack? Já viram as atualizações? Já montaram os seus materiais? Bora começar então? Já mostrei aqui as nossas atualizações. Teve muita gente que ainda não deve ter visto, né? Eu avisei nos stories, mas talvez ainda não tenha nem entrado lá na plataforma para ver. Então, como a live fica salva, aí as meninas vão assistir depois, já vão lá poder acessar. Se você ainda não faz parte do pack, depois me chama no direct que eu mando o link para vocês, ou pode acessar o link lá na bio, tá? É o pack com 50 jogos em PDF. Bora? Então me conta aí se você
é daquelas que pede ajuda para Nossa Senhora dos Jogos. Pelo amor de Deus, me ajuda a montar um jogo, porque eu não consigo sair da atividade. Eu não consigo sair da proposta de atividade. Eu, por bastante tempo, tinha dificuldade em montar jogos. A maior parte do que era mais familiar, eram as atividades. Então, eu tinha lá 5 jogos que não eram meus, não eram materiais que eu tinha feito, eram a partir de referências dos estudos, de materiais que já tinham sido publicados, né? E o restante, todos baseados naquilo que eu já fazia em sala de aula. Por exemplo, texto recortado. Vocês já usaram texto recortado com as cantigas, as palendas, recortados em palavras? A gente tem até esse material ainda. Foram um dos que eu fiz. Atividade com as adivinhas, atividade com a palavra embaralhada, fora de ordem. Então eu tinha muita dificuldade em conseguir construir realmente um material com uma proposta de jogo, né? Então, assim, essa live com jogo é justamente para ajudar a destravar um pouco disso. Como que a gente faz para destravar? O que funcionou para mim? Tá? Nessa minha experiência com a produção de recursos, fazendo os materiais lá para o Regador de Ideias. Quem não conhece, o Regador de Ideias é a minha loja de materiais de recursos didáticos, de jogos e de atividades. Então, o que me ajudou muito a pensar e começar a montar esses jogos? Conhecendo. Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês essa proposta do Bingo dos Nomes para compartilhar como ele funciona, para a gente jogar, fazer junto aqui, tá? Eu com vocês, para a gente aprender, para a gente ampliar esse repertório. Tá pronta? Tá pronta para aprender mais sobre jogos, para começar a fazer os seus jogos também? E assim, ó, é muito difícil fazer alguma coisa com excelência, com qualidade, ou que a gente tenha realmente consciência daquilo que a gente está fazendo, das nossas escolhas, se isso não é familiar. Lá no começo, o que era familiar? As atividades, né? Então aí eu tinha mais facilidade de encontrar propostas dentro das atividades. O que eu não tenho hoje, vamos pensar assim, o que a Lisa não consegue fazer? A Lisa não sabe fazer bolo. Se vocês falarem assim, Lisa, faz um bolo de aniversário, faz um bolo, não sei o quê. Gente, eu não consigo fazer. Não sei fazer bolo. Até uma vez eu postei aqui um bolo que eu fiz de fubá, eu acho, se eu não me engano. E que cresceu. Eu falei, eu vou até postar, porque é o primeiro bolo que cresce. Mas, enfim, eu não tenho experiência com bolo. Isso não é familiar para mim. Eu com 14 anos tentava fazer bolo, nossa, não saía nada. E desisti. Não era uma coisa assim, cozinhar não é algo que eu tenho interesse, vamos dizer. A gente faz mais porque tem que fazer, né? Não é uma coisa assim que eu gosto de pesquisar, que eu gosto de me aprofundar, de fazer testes com receitas, de testar várias receitas de bolo, de conhecer o meu fogão, porque cada fogão é de um jeito, não é assim? Ah, o fogão da casa da fulana é diferente do fogão da casa da minha mãe, da casa da outra, não é diferente? Não tem essa diferença? Então eu não conheço o meu fogão, para dizer a verdade. Que uma vez eu fui lá, coloquei o bolo a 180 graus, igual estava na receita lá da internet, e deixei 20 minutos, 30 minutos, e o bolo não assou. Ou seja, aquela receita não funcionava no meu fogão. Eu tinha que ter deixado mais quente o negócio, né? Então a Lisa não vai conseguir fazer um bolo com excelência, porque não é familiar, não é? É um bolo que pelo menos dá para comer, mas não é um bolo inesquecível. Vou chamar o pessoal aqui em casa para comer o bolo, porque o bolo da Lisa é famoso. Não vai acontecer isso. Mas existem pessoas que são excelentes em fazer bolo, em fazer boas receitas,
Mas para que elas chegassem a esse nível, para que elas realmente conseguissem fazer esse bolo inesquecível, o que foi preciso? Muitas vezes errar a receita, de testar a receita, de conhecer, de fazer a primeira vez para conhecer o fogão, para ver se aquela temperatura realmente seria o suficiente ou não, para ver se aquele tempo seria suficiente ou não, de acordo com aquela receita. E aí você vai, anota na receita, é assim que funcionou. E aí você vai pegando os macetes, né? Você vai aprimorando o seu conhecimento e vai conquistando essa excelência, né? De não fazer um bolo de fubá, que é tão básico, e não conseguir deixar o bolo crescer, não é? Mas por quê? Ou você teve ajuda ali de pessoas que já eram mais experientes e que deram as dicas. Isso já funcionou comigo, porque a vez que eu consegui fazer um bolo bacana, que cresceu tudo, foi com a orientação da minha cunhada. E aí o bolo cresceu. E aí, para chegar nessa excelência, é exatamente o que a Sabrina disse, né? Por errar, por esse processo de sair da atividade, ou até mesmo de sair do livro didático, né? De sair das propostas do livro e criar os seus próprios materiais, que a gente comete alguns erros, a gente passa a pensar que não é capaz de fazer. Na verdade, é um processo. É um processo. Não é porque você errou que você não é capaz de chegar nessa excelência, mas é importante o quê? Pensar em cada uma dessas fases, buscar mais conhecimento, conhecer o seu fogão, conhecer a sua receita, Algo que eu não fazia antes era jogar o meu próprio jogo. Era uma coisa que eu não fazia. Quando eu passei a jogar o meu próprio jogo, o próprio material que eu estava fazendo, eu comecei a prestar mais atenção nas minhas decisões antes de até chegar no teste, né? De pensar, poxa, eu poderia ter feito diferente se eu já tivesse esse conhecimento. O conhecimento que eu tenho agora, depois de ter jogado esse material, né? Então a nossa visão vai ficando diferente. O nosso jeito de olhar para as coisas que a gente faz também muda. E claro, a gente aprende a cada um desses processos, a cada um desses erros, né? Então, se você pega lá uma receita na internet de uma atividade e tenta aplicar, e tenta montar um exemplo, o rimanó. Se você pega a ideia do jogo de rimas e monta de qualquer jeito, não no relaxado, mas no sentido assim, de não fazer uma pesquisa, por exemplo, de como é a estrutura do dominó. De fazer o dominó como se fosse 1 para 1, que não é bem assim a dinâmica do jogo, né? Se você não busca, se você não se aprofunda, né, não conhece mais sobre aquele material, vai ser muito difícil construir um outro dominó. Mesmo que seja com palavras, que sejam com outras informações. Fica mais difícil para a gente conseguir chegar nessa excelência. É importante também pensar nessas etapas. E qual que é um dos maiores erros na construção dos jogos? Ou das atividades, ou na produção de recursos didáticos? É fazer hoje para usar amanhã. Muitas vezes, se você faz um material hoje para usar amanhã, nem sempre na proposta de jogo ele vai dar certo. A não ser que você já tenha ali uma referência de um material que já foi estruturado, que você leu numa pesquisa, que você viu ali. Aí sim, ainda assim é capaz de acontecer alguns erros, principalmente na escolha do repertório. Mas o maior erro é fazer hoje para usar amanhã. A gente, quando faz dessa maneira, a gente fica sempre o quê? No improviso. Sempre no improviso, a gente não consegue aprimorar,
né? Não consegue passar por essas primeiras etapas de erros, dos primeiros testes, de compartilhar muitas vezes com outro profissional ou com uma pessoa que não estava ali envolvida na produção do material. Eu faço isso com meu marido aqui também. Eu monto, depois a gente joga, porque eu quero que ele leia a regra, eu quero que ele entenda, me conte o que entendeu para ver se realmente aquilo que eu escrevi está entendível, vai ser compreendido, né? E como ele não tem muito conhecimento com essa parte da alfabetização em si, né? Ele é uma visão mais distante. Então eu tenho que explicar muito bem para que seja fácil. E se eu consigo fazer com que ele, que é o professor de história, compreenda um jogo que é para alfabetização, para as alfabetizadoras com certeza vai ficar mais fácil. Penso eu. Ainda assim, eu dou muito valor a cada retorno que eu tenho das alunas e também das minhas clientes no Regador de Ideias, porque eu vejo que aprendi muito com essa abertura, né? De poder ter esse contato, de poder conversar e elas me passarem esse ponto de vista, eu consegui crescer mais, crescer no sentido da proposta do material, né? De fazer essas melhorias, tá? Então, assim, não é porque deu ruim, não é porque deu ruim que é ruim, que o material não é bom, tá? Ele vai dar ruim, mas para chegar lá no final e tudo, a gente vai superando esses vários, né, momentos que não encaixaram, que não deu certo, até conseguir deixar ele redondinho funcionando, tá bom? Então não desista do jogo, tá? Não desista do jogo. Se você fez um bingo que todo mundo ganhou ao mesmo tempo, muda a estratégia, tenta de novo. Se você não planejou a distribuição dessas palavras, pode ser por conta disso. Faz de uma maneira diferente até você achar a sua receita. Até você encontrando a sua receita. E lá no Lab Didático eu compartilho um pouco das minhas receitas com vocês, de como eu faço para construir esses bingos, de como eu faço, por exemplo, para fazer o jogo da trinca, como é que é essa dinâmica. Então eu vou compartilhando essas receitas com vocês lá no Lab também. Para fazer os jogos, para conhecer o material, tá? Então, ó, coloca aí. Tá preparada para sair do improviso? Coloca a hashtag sair do improviso. Hashtag sair do improviso. Enquanto isso, enquanto vocês escrevem, eu vou tomar uma água, porque eu já falei muito. Tô empolgada, gente. Tô animada com essa live com o jogo. E eu tô aqui toda descabelada, toda errada. Porque eu tava trabalhando, fazendo os materiais para entregar. Hoje, quarta-feira, é sempre dia de entrega. E na sexta-feira a gente faz uma parte que não conseguiu fechar hoje, ainda tem a sexta-feira para finalizar, para entregar. Então hoje foi assim, ó. Eu saí da produção e tô aqui na live com vocês. Prontas para sair do improviso? Cadê as hashtags? Isso aí. A gente aprende muito com esses processos e com esses erros. Valorizem cada um deles. Vocês também estão animadas? Eu tava com saudade da live com o jogo, hein? Quem mais estava com saudade? Como que a gente faz para sair do improviso? Como que a gente faz para sair desse improviso? Primeira coisa, a recomendação que eu faço, que a Lisa faz. Amplie o seu repertório. Primeira coisa. Antes de você buscar teorias sobre jogo, antes de você buscar o que é definição de jogo, antes de você buscar quais são essas estruturas, né? O que compõe um jogo, amplie o repertório. A gente só consegue ampliar a nossa visão para os jogos quando a gente passa a conhecê-los, quando a gente passa a utilizar, né? Por que não começar aí a investir nas suas leituras, em
em estudos, digitar lá no Google acadêmico, né, pesquisas, por exemplo, com jogos de alfabetização, tem uma lista imensa de materiais, de propostas, de ideias, que a partir daquilo ali você pode montar e ampliar o seu repertório. Não é fazer do zero, né, nesse caso, você vai fazer com essa referência. E nesse montar, nesse jogar, nesse conhecer, esses materiais que já foram aí indicados, testados, né? Você passa a ampliar o seu olhar para o jogo, para as diferentes dinâmicas, até mesmo jogos convencionais, assim, de baralhos, de cartas, né? Tem um do PAC, que ele é muito parecido com o buraco, né? Se eu não me engano é isso. Que é aquele que vai trocando, é bem rápido o jogo, um jogo bem ágil. Só que o que foi diferente ali? A dinâmica é a mesma. Só que ao invés de jogar com as cartas do baralho, ele é feito com as letras do alfabeto. Então eu falo a letra do alfabeto e vou virando a carta. Lembram, meninas, desse jogo? O jogo do ABC, né? E aí você vai virando, é mais ou menos como se fosse o jogo do buraco. Me corrijam se eu estiver errada. Mas a dinâmica do jogo foi aplicada, que nem o Rimanó. O Rimanó, ele vem da inspiração de um jogo que já é pronto, já tem a sua dinâmica, a mecânica de como funciona, de quais são essas regras, quem começa, como começa, isso já tem definido. A única coisa que foi feito ali foi substituir a informação, o conteúdo daquele jogo por uma nova, no caso as rimas, ao invés dessa questão das quantidades, né? Trocando essas quantidades pelas rimas. Poderia fazer um outro jogo assim também, de dominó? Daria para fazer, por exemplo, com a letra inicial, faz a figura com a letra inicial. Pode fazer também a figura com a palavra, né? Dá para fazer a figura com palavra, para fazer a leitura dessa palavra. Essa palavra ainda pode vir de formas diferentes, porque além da letra bastão, as crianças podem fazer a leitura também da letra imprensa, né? Da letra imprensa, que seria a minúscula, né? E a bastão, a imprensa maiúscula. Ou ainda na forma cursiva, certo? Olha quantas variações ainda são possíveis dentro dessa estrutura. E o que eu quero compartilhar hoje com vocês, tá? Para ampliar esse repertório, é um de bingo. Quem gosta de jogo de bingo? Quem que tá na fase de tudo vira bingo? Eu já estive nessa fase. De tudo que gente, ó, a Heloísa deixou a marca dela aqui, ó. Dá pra ver? Agora que eu vi, ó, que eu tava fazendo vídeo, eu acho que ela tava do meu lado. Tá dando pra ver? Não, né? Aqui, deu. Olha, Heloísa deixou a marca dela aqui na nossa live, no nosso material. Eu gosto demais dos jogos de bingo, principalmente quando passei a perceber o quão valioso ele é nessas relações de aprendizagem. O quão é fácil de adaptar, é fácil de utilizar com diferentes níveis, né? Porque não é um jogo tão focado em habilidade. Esse é um ponto importante na hora de escolher o tipo de jogo que você vai fazer para sua turma, tá? Então, a primeira coisa na produção desse material aqui foi pensar na definição dos objetivos e de que conteúdo eu gostaria de trabalhar. Anotem aí. Quem não tá com material para anotar, como faz para adquirir o jogo? Gente, esse aqui é o material do PAC, tem o link na bio, tá? São 50 jogos em PDF para você acessar. Esse é só um dos materiais. Ó, primeira coisa, conteúdo que eu gostaria de trabalhar, tá? E os objetivos de aprendizagem. Os objetivos que eu quis trabalhar com esse material aqui é com essa questão das letras, tá? Para que as crianças possam observar as letras nas palavras, assim como a gente faz muito com os nomes
né, o próprio nome da criança, que às vezes tem a Maria, a Marcela, a Manuela, o Miguel, o Maurício, que todos eles têm a letra M em comum. E que essa letra M, ela não é uma propriedade apenas de uma palavra, né, ou da criança, né, não é a letra da criança. Essa letra, ela pode se repetir também em outras palavras, tá? Esses são um dos objetivos que podem ser trabalhados com esse material, tá? Então, conhecer que as letras, as sílabas, ou partes maiores também da palavra, porque aqui também tem partes maiores, não são propriedades apenas de uma, elas podem se repetir em outras palavras, tá? Então, é mais ou menos essa a observação e essa análise que eu trago como proposta para esse material. E claro, também de estabelecer essa relação com a letra e som, tá? Com a letra e som, não tão objetivo assim, direto, mas de certa forma, ao explorar o recurso, ao jogar o recurso, isso também vai ser trabalhado. Por quê? Tem palavras como pato, prato, porco, porta, né? E todas elas têm o P. Todas elas têm o P. Mesmo que eu não dê essa ênfase na exploração, por estar trabalhando com uma turma de um nível mais inicial, para focar mesmo na questão da escrita, no observar da letra inicial, de que se repete, que parte se repete, não tanto nessa questão sonora, tá? Mas isso também acaba aparecendo no material. Pode ser explorado também no primeiro plano, se você trouxer uma atividade, se você trouxer depois uma reflexão a mais, tá? Usando esse recurso. E ele vai aparecer porque está em oposição a outras palavras, tá? Não é uma proposta de ficar repetindo sons isolados, não é nada disso. Mas quando você fala mato, milho, o que é igual, o que é diferente? O que é igual em pato, prato, porco e porta? Tá? Em oposição ou em comparação, estabelecendo essas relações, é possível fazer essas análises, tá? E como tem a escrita, né? O que não é possível na mente aqui, de visualizar na mente, ele se materializa com a escrita aqui nesse jogo, certo? Então, eu trago a escrita para dentro do jogo, para que fique ali fácil para a criança. Então, tem um equilíbrio entre a figura e a palavra também aparece em destaque, assim como a figura, pensando em crianças que ainda não fazem a leitura, tá? Então, tá aqui em destaque junto. Eu fiz ela bem grandona, não fiz ela assim pequenininha, né? Como se fosse só de certa forma, um acessório. Ela tá em destaque também. Porque ao fazer o sorteio, vocês já vão entender, ao fazer o sorteio de cada uma dessas palavras, eu quero que elas observem essas palavras, tá? Não só as figuras. Então, tem um equilíbrio entre esses dois, certo? E trago a janelinha para dar um tchan, para fazer um suspense, tá? Para fazer um suspense no sorteio. Porque se eu fizesse assim, ó, vamos lá. Porco. Quem tá com o porco? A criança vai olhar o porco lá, a figura, nem vai estar tão atenta à palavra, tá? Nem muitas vezes vai estar muito atenta à palavra que tá escrita. E ela vai marcar o porco, tá? E ela vai marcar o porco. Quem não conseguiu, depois me chama, tá? Eu ajudo vocês. Sobre o link da bio. Ela vai marcar o porco, porque eu peguei aqui e falei porco e ainda tem a figura aqui. Vai valer? Não vai valer muito, não. Vai valer? Vai valer? Vai dar certo essa questão que eu falei aqui, de analisar essa parte inicial, de que essa parte poderia se repetir? Será que eles iam ver que tem outras palavras também que tem a letra P? Se eu fizesse dessa maneira? Se eu apenas sorteasse dessa maneira? E até, olha só, uma coisa que aconteceu no início da semana, quando eu mostrei a janelinha e eu tirando aqui e tal, e mostrei, uma pessoa disse assim, mas o certo, os fiscais. Os fiscais o quê, gente? O
o fiscal pedagógico, vamos... Quem já caiu na rede de um fiscal pedagógico? Me conta. Eu já caí várias vezes. Já caí na rede do fiscal pedagógico da letrarial, já caí no fiscal pedagógico da janelinha aqui, não é pela palavra que começa. Ela falou para mim que tem que ser com o bichinho no começo, porque a criança se sente mais segura. É relativo, tá? Isso é relativo. Ah, segundo o método tal. Gente, esse negócio de método método assado, método não sei o quê, a gente tem que ter um bom senso nessas escolhas, né? De conhecer a criança, como ela aprende. Não dá para eu trabalhar com uma criança que é pré-silábica, o som isolado, isso é coisa muito absurda. E tem gente que faz porque é crente no método, sabe? Acredita e não questiona o método. Então, nem sempre trazer a figura na frente seria interessante para a proposta desse jogo, tá? Porque a criança vai ver lá o porco e ela já vai saber que a palavra seguinte é o porco, não vai relacionar com as outras palavras que estão no jogo e pronto. Acabou. Não é bem assim, né? A gente tem que pensar com a cabeça das crianças também. Sair um pouco dessa visão, né, do adultocêntrico, essa visão adultocêntrica de que assim é mais fácil, é assim deixa mais seguro. A gente também tem que ser inteligente para fazer boas escolhas, porque as crianças são muito inteligentes e muito espertas, tá? Elas são inteligentes e são muito espertas. Muitas vezes elas descobrem pela cor, muitas vezes elas descobrem só pela figura e vai dar minha segurança. Não dá segurança, não cria desafio, fica chato. Fica chato, não é desafiador, elas não se interessam. Isso é a verdade, as crianças não gostam de não serem desafiadas. Eu faço assim com a Heloísa. A Heloísa, eu falo assim, vamos no banheiro, filha, fazer xixi? Não. Vamos, filha, faz tempo que você não vai fazer xixi? Não. Aí eu faço assim com ela, um desafio. Vamos ver quem chega primeiro? Eu acho que a mamãe é que vai chegar primeiro. Aí ela faz assim, não, eu vou primeiro. E ela vai fazer xixi. E ela vai fazer, porque eu lancei o desafio para ver quem chegava primeiro. E ela vai. E eles são espertos, não adianta a gente achar que as crianças são bobinhos. Não são, não. Não são, não. Agora, vamos lá. Quem tá com papel e caneta aí? Vamos jogar? Quem tá com papel e caneta? Se você não tá com papel e caneta, eu vou dar um tempinho pra você buscar, se quiser participar com a gente, porque nós vamos jogar, tá? Vamos jogar. Eu vou mostrar como é que funciona essa brincadeira com a janelinha. E como isso faz toda a diferença nesse material e cria esse suspense, tá? Para vocês entenderem na prática como é que funciona. Bora? Quem tá pronto aí com papel e caneta, me conta aí, para eu saber antes de começar esse jogo. Olha só. Desafio desperta curiosidade e instiga. E troquem também, gente, trouxe uma atividade hoje, trouxe uma tarefa, trouxe um trabalhinho. As crianças não gostam de trabalho. Que adulto é que gosta de, quando você fala assim, trabalho? Já é associado ao negativo. Tarefa. Tarefa de casa, tarefa de lavar louça, tarefa de passar pano, tarefa de passar roupa, tarefa de... Ninguém gosta de tarefa. Fala desafio. Gente, eu trouxe aqui hoje um jogo. Hoje eu trouxe um desafio. Hoje eu trouxe uma carta enigmática. A coisa toda muda de figura, né? Não é? Quem já tá aí com papel e caneta? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui, uma cartela vai ser minha, tá? Uma vai ser minha e outra vai ser de vocês. Ou vocês querem anotar mais de uma? Aí fica o grupo A e o grupo B. Quem quer o seu grupo A, anota o A. Quem quer ser o B, anota o B. Aí a gente fica com 3 cartelas no jogo, pode ser? Eu vou falar as palavras. Na sua folha, faz um risco assim, ó. Divide no meio e outro.
Aí vai ficar 4 espaços, tá? São 4 informações. Faz aí. Ah, outra coisa sobre esse material. Ele não tem muitas informações. Ele não é um jogo de muitas informações. É errado pensar que para ser um bom recurso, ele precisa ter muitos elementos, muito conteúdo, muita palavra, muita coisa. Não. Ele é um jogo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 palavras. Acho que é até bastante, tá? É até bastante palavras. Mas dentro da cartela só tem 4. Por quê? Como a gente vai fazer a análise de letra por letra, vai criar um mistério entre a escolha dessas palavras, de qual vai ser a carta sorteada. Se fosse um jogo com muitas coisas para marcar, com 6, com 8, ia demorar demais, ia ficar cansativo, tá? Então aqui, ó, a escolha dessas informações, a quantidade de informações em cada carta também é importante, tá? Pensando principalmente no tempo atencional das crianças. Então, bora lá. Quem é do A, vai anotar aí, ó. Vai anotar esse aqui, ó. Tá? Esse é do A. Anotem aí. Prato, bolo, mato, galinha. Tá? Anotem aí. Quem é do A? Quem é do B, espera que eu vou mostrar mais uma. Vai ter que ter o pessoal do B também. Não é tudo A, não. Marcaram? Quem é do A, marca essa daqui. Quem já marcou? Daí eu já vou falar da outra. Pronto? Marcaram o A? Já deu tempo, né? Então, é prato, bolo, mato, galinha. Ok? Então, agora vai. Deixa eu ver. Essa tá boa. Teria que ter uma outra. Aqui, essa. Não, essa. Vai ser essa. Essa aqui, ó. Marquem a B. Essa é a B. Quem é do B vai marcar essa aqui, ó. Pato, galinha, cama e milho. Pato, galinha, cama e milho. Divide a folha e marca. E eu vou ficar com a minha aqui. As outras eu vou guardar. Marcaram? Quem é o B? Vamos ver quem vai ganhar. Se sou eu, se é a letra A, se é o B. Quem tá no time do B aí? Tudo certo? Pode começar? Tô esperando. Pode começar? Ó, deixa eu mostrar aqui de onde que eu tirei essas palavras. Ó, o material foi inspirado aqui, eu tirei o repertório de palavras a partir deste livro aqui, ó, tá? A Galinha Xadrez, deste livro aqui. Sobre o repertório, antes da gente começar a jogar, outro ponto importante na escolha desse material. Não necessariamente precisa partir do livro, tá? De um texto lido previamente. Não necessariamente, para criar os jogos, você precisa partir de um mesmo campo semântico. Igual eu estava dizendo lá nos stories hoje. Vai fazer um jogo de rimas com os animais. Quero ver encontrar uma lista de animais que faça rima.
É difícil. Aí você vai deixar de construir um bom material por conta disso? Não. E ó, já vou até falar aqui, porque eu deixei guardadinho aqui, ó, sobre uma referência que é importante para essa produção de recursos, que é esse livro aqui do professor Arthur. Ele fala bastante da produção de jogos, inclusive pela experiência que eles têm lá, né, com esse laboratório da produção dos recursos. E aqui na página 147, ele fala sobre a escolha do repertório, que não necessariamente precisa sair de um texto lido previamente, que isso é um a mais, tá? Dentro da proposta, mas não que isso seja uma regra, tá? O segundo ponto é que não precisa também partir de um mesmo campo semântico, de uma temática, isso também não precisa ser regra, e ainda faz uma observação aqui com relação ao realismo nominal. Vale muito a pena, você que quer construir os seus materiais, ler essa parte, tá na página 47. Eu sempre procuro, assim, fazer as leituras e trazendo, né, essa produção, esse texto, esse estudo para a produção, tá? Pegando essas ideias, essas pesquisas, trazendo para essa produção. Então, esse é um dos pontos que ajudam muito a nos dar norte, né, e esse embasamento. O nome do livro é Consciência Fonológica na Educação Infantil e no Ciclo de Alfabetização, tá? Do professor Arthur Gomes de Moraes. Outro ponto que ele fala aqui sobre essa questão das escolhas, tá? Das palavras. É que essas palavras precisam, dentro da reflexão fonológica, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui, elas sejam conhecidas e familiares, tá? É importante. É difícil você trazer uma palavra que nunca foi... que não faz parte, né, da criança ali, do contexto e tal. E por último, o quarto ponto que ele fala é a frequência, tá? De escolher algumas palavras para criar rimas. Então, no caso, você quer criar uma rima, para a criança criar uma rima que rime com sofá ou com bolsa, tá? Fazer escolhas de rimas que são mais fáceis, como balão, botão, feijão, mamão, pão. Olha como é fácil encontrar, né? Então ele faz esse ponto aqui no quarto sobre a escolha dessas palavras, que elas também sejam fáceis, tá? Há rimas que são mais difíceis, que você tem que fazer uma certa pesquisa e tal. Então facilita o trabalho para a criança. Bora lá? Vou pegar, hein? Vou pegar. O que foi muito rápido? Depois vocês voltam lá na live e vocês veem, meninas. Vai ficar salvo lá, vocês voltam para ver, tá? Consciência fonológica na educação infantil e no ciclo de alfabetização. Quem tiver lá no grupo VIP, lá no grupo da comunidade criativa, eu mando uma foto. Combinado? Eu mando uma foto lá. Vamos jogar? Vamos jogar. Estão prontas para jogar? Eu vou pegar aqui, a minha cartela é essa daqui, tá? Pior que eu não tenho nada para anotar. Mas não vai fazer diferença, porque o importante é conhecer o material e ver como que ele funciona. Então, bora lá. Eu vou escolher aqui uma palavra. A ideia é que essas palavras fiquem espalhadas na mesa da professora, tá? Se você for fazer online, se você for fazer junto com a criança na tela do computador, você pode colocar as duas cartelas assim, ó, tira uma foto em cima da mesa, tá? Tira uma foto, manda no seu e-mail e compartilha na tela no seu atendimento, tá? Na sua aula. Uma cartela vai ser sua, uma cartela vai ser do aluno. Se você estiver jogando com mais, você pode tirar foto de 4, de 3, tá? E aí, nesse caso, a minha indicação é: selecione apenas as palavras que fazem parte do jogo. Não precisa sortear todas. Porque vai ter palavra, como você está usando só uma parte, né, do material, você não está usando todas as cartelas, olhe com atenção naquelas que estão aparecendo, deixa uma ou duas que não fazem parte, mas não precisa trabalhar com todas elas, porque vai ficar chato, às vezes vai demorar demais, e o tempo de atendimento, ele tem um limite, né, então se você reduzir isso, traz uma qualidade melhor pro momento, tá? Não fica saindo várias palavras que ninguém tem. Assim você faz um material mais organizado, mais direcionado, tá bom? E é o que eu vou fazer aqui agora. Quero ver quem é que vai marcar, quem é que vai conseguir marcar. Vamos lá.
Será que essa palavra aqui tem na cartela de vocês? Aí vão comentando aí, se sim ou se não. E quando tiver a palavra, coloca nos comentários qual é a que está no seu material. Então, se eu tirar uma palavra aqui que tem a letra M, vocês vão escrever qual é a palavra que tem no seu material, tá? Como se fosse aqui uma dinâmica mesmo de sala de aula, como se a gente estivesse mesmo levantando a mão e dizendo, eu tenho aqui uma palavra com M, qual que é? Tá? Combinado? Primeira coisa que é legal dessa janelinha é que é interessante brincar principalmente com as crianças menores que estão conhecendo as letras, né? Fazendo a diferenciação dessas partes, de coisas que são semelhantes, de coisas que são diferentes, que o P do R, por exemplo, tem uma pequena diferença, né? Um tracinho. O F e o E também tem uma pequena diferença, que é um tracinho. Que mais? Que tem aí o J e o L, tá? Que um é para um lado, o outro para o outro. São letras que são muito próximas no seu traçado. Usar a janelinha para isso também é muito bacana, tá? Para as crianças encontrarem essas diferenças, essas semelhanças e pedacinhos que fazem a diferença, tá? Na identificação dessas letras. Então, a janelinha aqui, ela é muito legal também por conta disso. Mas não só. Que letra vocês acham que é aqui, ó? No que eu tô mostrando? Tudo bem que tá ao contrário, tá espelhado. Mas dá pra saber, hein? Ai, que já mostrou mais do que devia. Já vai dar pra matar a charada. Que letra é essa, gente? Me conta se você tem aí essa letra no seu material. Sim ou não? Tem ou não tem? Que letra que é? Ó, vai demorar um pouquinho, porque demora pra chegar as mensagens. Enquanto isso, eu vou tomando água. Será que é o P? Será que é o P? Será? Tem palavra P? Será que é o P? Será, gente, que é o P? Será? E agora? E agora? Mais alguém acha que é P? Mais alguém? Será que tem alguém que vai votar em outra? Será que tem alguém que vai votar em outra? Olha só o que eu acabei de falar, de que algumas letras são muito parecidas com outras, mas tem alguns detalhes, pequeninos detalhes. Ó, não é... Não é a letra P. Tem palavra com R aí, gente? Qual é essa palavra? Tem? Tem na de vocês? Sim ou não? Poderia ser o B também, gente. Olha só, o P, o R e o B poderia ser também. Qual que é a diferença? Teria mais uma voltinha aqui embaixo, né? Ó, faria mais uma voltinha aqui embaixo, né? Só que, como eu mostrei assim, ó, dava pra ver, né, que aqui tava aberto. Ó, dava pra ver que aqui tava aberto e que não seria o B, né? Mas, ó, vocês não adivinharam que poderia ser o R também. Olha só, poderia ser o R. Olha que interessante para as crianças aprenderem a fazer essas diferenciações, a reconhecer essas letras, tá? Os seus traçados, as suas formas. Joia? Tem alguém com essa letra aí? Não, então eu vou rapidinho porque eu sei que vocês não têm, tá? Que palavra pode ser aqui? Rato, raposa, ratoeira, rádio, no monte, várias. E agora? Tá? E agora? Não tem, eu sei que não tem, mas já deu para entender aí esse suspense e como ele é valioso nessa análise da palavra, e das crianças vão estar todas engajadas, todas interagindo, tá? Para ver se nas cartelas dela, se na cartela dela tem uma palavra com R ou não tem. E se essa palavra é de quem? É do rato? Porque vai ter a figura lá, né? Vai ajudar a identificar. Então, se tem o R, é o R, é o rato, eu tenho, não é?
Eu tenho, professora. Aí se tem mais uma palavra com R, aí o outro vai falar, não, mas não é do rato, tem outra aqui também, pode ser a minha. Não é? Vai ficar emocionante. Deixa eu virar essa aqui que já foi. Agora eu vou pegar uma que eu sei que tem. Eu sei que tem. Essa tem. Vamos lá. Que letra é essa, hein? Que letra é essa? Vocês estão gostando do jogo? Estão gostando desse jogo? Dessa proposta de jogo com bingo e janelinha ao mesmo tempo? Sim ou não? Vou mostrar, hein? Mais um pedacinho. Ai, que letra é essa? Ai, que letra é essa? Que letra é essa, gente? Que letra é essa? Esse faz parte do pack. Tem o link lá na bio, tá? Pack de jogos. Se não conseguir acessar a bio, me chama no direct depois. Olha só. Gente, vamos fazer o seguinte? Tira um print dessa live, vamos compartilhar essa live? Tira um print e marca lá que letra é essa. Ih, que eu já tô mostrando demais. Coloca assim, ó, hashtag que letra é essa. Bora lá, tira um print aí quem tá comigo na live. Ó, marca lá, que letra é essa? Que letra é essa? Marca, compartilha e volta aqui para saber se é. Vocês já estão craque, né? Tira o print e marca lá. E marca eu também, senão eu não consigo ver. Coloca Lisa Moraes Educadora. Marca lá o nosso arroba. Para eu ver que vocês estão aqui, estão participando, tá? Gente, é o M, mas também estão dizendo que é o A. Poderia ser o A? Poderia ser o A. Ele tem uma semelhança, né? Há de se considerar que tem, olha lá. O A, o M, nesse caso aqui, eles têm a perninha mais abertinha. No N, o N ele tem a perninha um pouquinho mais fechada, mas nesse jogo não tem nenhuma palavra que começa com N. Mas poderia ser, pensando na perninha inclinada, também poderia ser o A, né? Olha só. Gustavo, manda o link lá do PAC no grupo. Manda lá pro pessoal que eles não estão achando o link na bio. Ó, então, ó, bora lá. Vou mostrar aqui. Já dá pra saber, né, gente? Poderia ser o N também? Poderia. Daria aqui, ó, pra fazer uma brincadeira com o N. É bem próximo, só tem mais uma perninha. Então, é sim. Quem tem a palavra com a letra M no jogo? Quem tem aí da equipe A? Acabou minha água. Quem tem aí da equipe A? Jesus. Peraí, gente, que tá muito calor aqui. Vocês não estão entendendo. Acho que baixou. Vamos ver. Milho. Quem mais tem a letra M? Eu sei que tem. Pode ser só de milho. Pode ser só de milho. Tô mudando aqui porque tá muito quente. Deixei errado o trem. Senhor. Aí, agora sim. Pronto. Aí, agora sim. Tô morrendo de calor. Mato, olha lá, milho e mato. Milho e mato.
Aí é uma oportunidade de pensar com as crianças. Bem, se é milho, qual é a próxima? Milho. Qual é a... Se for mato, qual é a próxima? Né? Olha só. E esse aqui, ele tem uma diferença muito grande, porque essa letra aqui, ela tem os tracinhos em cima. Então, já deu para matar aqui, ó. Marca aí. Milho. Milho. Marca milho. Quem tem o milho, marca o milho. Senhor. Agora vamos para mais uma. Essa aqui é a mais que vai gerar mais conflito assim, mais interesse, né, de todos, tá? Essa é uma das letras que vai gerar mais interesse de todos. Só eu tenho. Vamos lá, vocês vão ter também. Que letra é essa? Que letra é essa? Será que agora finalmente é o P? Será que é outra? Será que é B? Será que é mais um R? Olha só. Não é. É um P. E agora? É P do que, gente? O meu aqui tem o porco e tem o pato. No meu tem o porco e tem o pato. E no de vocês? Qual que tem? Ah, eu tenho o pato. Ah, então não é o do pato. É o do pato ou não é do pato? Não pode marcar, porque não sei qual que é ainda. Tem outra lá que tem o prato. Tem outro lá que tem o porco. Tem outro lá que tem a porta. Tem que esperar, tem que ver o resto. Vamos ter que ver o resto. Olha lá, tem gente que tá com o pato e tem gente que tá com o prato. A criança vai ficar louca, doida, querendo marcar, querendo saber. O nome do jogo é o bingo dos nomes, tá? Vai ficar doida querendo saber se é pato, se é porco, se é prato, que letra, que palavra que é essa que eu quero marcar. Tem aqui no meu jogo e é a minha, não é a minha, é a minha, não é a minha. Os alunos marcam com uma caneta de lousa branca, com um marcador de VA, com o que você tiver à disposição. Se for na aula online, você pode riscar, né? Usando lá o programa que você está acostumado, pode fazer um pontinho lá, tá? Ou a criança mesmo faz como vocês fizeram. Anota essas palavras numa folha à parte e vai riscando com um lápis, tá? Ó. E aí? Será que é pato? Será que é prato? Que letra é essa aqui que tá do lado do P, gente? Será que é pato? Será que pode ser pato? Será que pode ser prato? Como faz para adquirir o jogo? Eu vou mandar o link no direct. Me chama no direct que eu vou mandar o link para vocês, tá? Aí eu mando os detalhes lá sobre o PAC. São 50 jogos que fazem parte do recurso, tá? Me chama depois. Gente, qual que é a palavra aqui? É pato? É prato? Sim ou não? Isso aqui é um A, isso aqui é um R. Olha aqui esse pequeno detalhe aqui, ó. É um A, é um R isso aqui? Será? Gente, é tudo isso? Eu acho que meu relógio tá errado, né? Gente, já passou da hora faz tempo. Eu nem vi a hora passar. Ó, já vou mostrar. Não é. Não é. Não é. Pode ser porta? Pode. Será? Será que é porta? Será que é porta? Pode ser porta até aqui? Pode ser porta até aqui? Lembram que eu falei, gente, de que as palavras podem compartilhar letras, podem compartilhar sílabas ou partes maiores, tá? Nesse caso aqui tá como a sílaba. Tem porco e porta no jogo. Tem porco e porta. Então, ó, não é só a letra inicial que a gente tá trazendo atenção. Também pode ser a sílaba, tá?
Partes maiores, sílabas, também podem fazer parte de outras palavras, assim como em Maria, Mariana, né? Mariana, que tem Ana, que tem partes maiores, né? Dentro da palavra também tem essa repetição, certo? Então é essa reflexão também que a gente aproveita com esse material. E aí, vamos lá, vou mostrar mais um pedacinho para ver se é porta. E aí, é porta, gente? Ah, não é, né? Não é, não tem como ser. Olha lá, é um C. Ó, yes. Agora, ó, lembram que eu falei que no início lá, quando eu postei, eu fiz um videozinho curto aqui no Instagram, no feed. E aí, me disseram o seguinte, que eu deveria ter colocado aqui na frente a imagem. Que eu tinha que ter colocado aqui, o fiscal pedagógico falou que eu tinha que ter colocado na frente, porque é na frente que coloca, segundo o método tal. Vocês concordam que o porquinho tinha que estar aqui na figura? Não, né? Como é que eu ia criar todo esse mistério? Como é que eu ia fazer toda essa brincadeira, né? Esse movimento de pensar nisso, naquilo e aquela, se eu já tivesse colocado a imagem aqui na frente? Né? Então, o segundo método tal, o segundo a ideia de fulano de tal, é relativo. Depende de qual é o objetivo de aprendizagem. É disso que a gente tem que ter clareza nos materiais, seja jogo ou seja atividade. É isso que a gente tem que ter clareza. Qual é o desafio que eu quero criar? Qual é o desafio que eu quero propor? Então, vai depender muito de qual é a proposta, tá? O certo é relativo. A pessoa às vezes fica assim, mas foi só uma dica. Não, esse tipo de comentário que o certo de uma pretensão, sabe? De eu sei mais do que você. Parem com isso, dessa fiscalização, que coisa mais chata. E a gente não aprende nada desse jeito. A gente aprende assim, ó. Como você pensou para utilizar? Eu quero saber mais sobre essa proposta. Aí sim. Como você pensou? Muitas vezes as meninas mandam material lá que fazem o lab didático. Mandam material, eu olho para o material a princípio, né? Crio a minha ideia, a minha visão. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer é qual é a sua intenção? Qual é a sua proposta? Não adianta eu ir lá e falar isso, falar aquilo, falar isso, falar aquilo, e eu não ter dado ouvidos àquilo que ela gostaria de fazer. E perco ainda a oportunidade de aprender com a visão que ela trouxe daquele material, né? Então, antes de eu dar um palpite qualquer, em qualquer material, em qualquer coisa que as alunas compartilham comigo, eu quero saber qual é a intenção. Qual é o seu propósito com o seu recurso? Qual foi o seu planejamento? Como é que você planejou isso? Para daí sim poder colaborar, porque assim a gente caminha junto. Se eu ficar, você está fazendo errado, você está no seu... Nem eu caminho, nem ela caminha para frente. Não é? Não é mesmo? Sim, exatamente. Vai virar uma outra proposta, tá? Entenderam, meninas? O propósito disso não é um jogar, o outro ganhar, isso. Não. Mas olha a brincadeira, esse processo de descobrir a palavra, de saber de quem que é aquele pedacinho, se aquela parte também tem em outra palavra. Se fosse pato, tem outra palavra com pá? No caso de prato, que tem o R entre o P e o A, tá? É como se for... Aí as crianças às vezes falam assim, nossa, prato é igualzinho a pato. Só tem um R no meio. Eles não fazem isso? Uma vez um aluno fez assim, eu tava falando de outra coisa, não tinha nada a ver, mas ele tava olhando o alfabeto na sala, aí tinha índio. Tinha a palavra índio no alfabeto. Não era meu, não, era da sala mesmo, assim, que já tava lá sei lá quanto tempo. E ele olhou para aquela palavra, ele olhou para mim e ele falou assim,
índio é quase igual ao da Ingrid. Foi tão bonitinho, porque se eu trocar a letra tal pela letra G e assim e assado, vai ficar Ingrid. E é exatamente isso. É exatamente isso com essas palavras do jogo. Dele poder olhar prato e ver que tem um R ali no meio do pato. Dele poder olhar a palavra rato e ver que a palavra rato está em prato. Olha que interessante. Olha que riqueza que a gente consegue ao explorar um recurso e as suas palavras, ao fazer a escolha dessas palavras também, tá? A escolha desse repertório. Eu gostei muito desse livro. Eu não vou estender muito mais para saber quem é que vai vencer ou não, porque o nosso tempo já foi, já passou, já ultrapassou todos os limites. Mas eu espero que vocês tenham conseguido aí, do outro lado, sentir essa dinâmica. Sentir como é que funciona, tá? Como é que vai ser essa emoção da descoberta, como é que vai ser essa exploração com as crianças, de como a gente pode observar isso junto com elas, e de que esse entusiasmo do jogo vai estar presente. E a palavra oculta traz aí um mistério, né? Causa esse alvoroço, né, no caso das crianças. A gente também fica, né? É isso, não é isso, é aquilo, não é aquilo. Não é mesmo? Olha só, para não estender demais, eu falei que eu ia montar a janelinha com vocês, né? Mas eu vou deixar para montar a janelinha, que faz parte do jogo, que vocês vão imprimir. Ela vai assim no material, ó. Essa janelinha que eu usei aqui, tá? Que eu montei aqui, ela acompanha junto o bingo. Lá no PAC, eu montei ela assim, ó, para vocês poderem recortar, montar certinho, colar. Eu vou fazer o seguinte, não vai dar tempo de fazer nessa live, mas eu vou gravar um vídeo e vou postar aí nessa semana, tá bom? Eu faço um Reels ou eu faço um IGTV e compartilho com vocês como é que eu fiz a montagem. Pode ser? Combinado? Tá bom. Quem me chamou no direct eu vou responder assim que acabar a live, tá? Eu vou responder lá vocês, tá bom? Vou explicar como é que funciona o PAC, que você vai ter acesso ao material. Agora me contem aí se vocês gostaram do jogo, se foi a sua primeira live com jogo, ou se não, você já viu outras. Tem mais live com jogo aqui no nosso Insta, tá? Quem tá chegando agora, quem não conhecia... a nossa proposta aqui dentro do perfil, né, dessa exploração de recursos didáticos, a gente tem outros materiais aqui que já foram compartilhados, a gente já jogou junto, já teve a partida toda presente na live, eu já ganhei, eu já perdi, já chorei, tá? Me chama lá então no direct que eu conto mais sobre o PAC. Quem não está no nosso grupo VIP, pode me chamar, tá? E quem está, eu vou mandar lá o link também, tá bom? Nunca tinha visto? É porque foi a pessoa aqui que criou, gente. Esse material aqui foi mais ou menos pensando em um dos jogos que a gente já tem lá no Regador de Ideias, mas com uma adaptação, né, mudando o repertório e incluindo a janelinha, tá? Primeira vez. Sejam muito bem-vindas. Gente, eu não falei meu nome, né? Ai, Senhor. Meu nome é Lisa, gente. Vocês estão chegando agora. Também sou pedagoga. No caso aqui, eu trabalho com a produção de recursos. Eu trabalho fazendo os jogos, trabalho fazendo... É tempo integral, tá, gente? É tempo integral. Sou eu, meu marido, a gente tá aumentando a nossa equipe, já tem mais uma pessoa e vai chegar mais uma. E neste ano a gente está comemorando 5 anos de trabalho, lá no outro perfil do Regador de Ideias. A gente vai estar no mês de aniversário. Eu vou mandar todos os detalhes, tá bom, meninas? Podem me chamar no direct pra gente conversar. Eu mando o link do grupo, mando o link para vocês conhecerem o PAC, quais são as listas, qual é a lista de jogo que tá lá, tá?
de todos eles, eu conto para vocês tudo direitinho, combinado? Ó, na semana que vem, a gente vai fazer uma live sobre os bastidores, tá? Como a demanda aqui tá alta, janeiro, fevereiro, aqui a gente fica com uma produção alta de materiais. Eu não vou conseguir fazer 2, 3 lives por semana. Então vai ser assim, ó. Vai ter lives sobre empreender com a produção de recursos ou empreender na pedagogia, porque eu vou chamar convidadas também. Vai ter live com jogo, tá? Compartilhando os materiais do PAC. E vai ter live também sobre o bastidor da produção, tá? Bastidor da produção é o quê? O planejamento, a escolha do repertório, a diferença entre um jogo e outro, ou então ainda o processo de confecção, as etapas de confecção, tá? Bastidores da produção é o que acontece antes do jogo ficar pronto. Aqui eu tô compartilhando o material pronto, mas no bastidor a gente fala do antes. E tem aluna também que eu convido para contar sobre os materiais que elas estão produzindo, tá bom? Ah, no mês de aniversário do Regador de Ideias vai sim, tá? Regador de Ideias é outro perfil. Vamos lá, esse aqui é o perfil da minha loja. Esse aqui, ó, tá? Eu deixei aqui para vocês verem. No Regador de Ideias tem mês de aniversário, lá no mês de aniversário vai ter sim promoção dos materiais físicos, vai ter promoção, vai ter material novo, tá? Alguns dos materiais do PAC a gente vai fazer impresso também, porque lá no Regador de Ideias a gente não tem em PDF, tá? O PDF é só aqui. Os materiais da Hotmart que a gente compartilha lá na plataforma é desse perfil aqui. É uma união entre o Lab Didático, tá? Na produção do PAC e com o Regador de Ideias, com essa experiência na produção de recursos, para compartilhar com vocês. Muito obrigada pela companhia. Eu tinha prometido para mim que essa live ia ser rapidinha. Gente, e passou muito rápido. Eu nem vi o tempo passar. Muito obrigada a todos que ficaram aqui comigo até agora. Eu sempre vou dar aviso lá no grupo de quando tiver outra live com jogo, de quando tiver live com os bastidores. Então fiquem ligadinhas lá para receber os avisos e nos stories também. Ativa as notificações aqui no perfil para você receber as atualizações de quando vai ter material novo e assim vocês não perdem nada, tá? Beijo grande, boa noite, bom descanso e até mais, até a próxima live.